Elas nunca estiveram tão próximas. Arte e tecnologia se misturam em performances, divulgação de artistas, visitas virtuais a museus, obras interativas, projetos colaborativos. Para conversar sobre essas mudanças e sobre manifestações artísticas que utilizam a tecnologia de maneira intensiva, recebemos hoje no programa Entrevista o multiartista Batman Zavarese. Batman, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Prazer, Beto. Batman, que manifestações artísticas foram mais influenciadas com a chegada dessas novas tecnologias? Que na semana que vem pode surgir uma nova, né? Eu repito uma frase, assim, qualquer coisa que eu diga aqui envolvendo tecnologia já é passado. E, na verdade, tem coisas que para mim são marcantes, não necessariamente associadas à arte ou não, mas o uso da tecnologia definitivamente está associado a essas coisas que são marcantes na minha vida, pelo menos dos últimos 20 anos, né? Quando eu entrei na universidade, eu fiz design gráfico, comunicação visual, era praticamente proibido apresentar um projeto final usando o computador, e quando saía era obrigatório. Então eu estou no meio dessa revolução digital, eu tenho consciência disso. Eu sei que nos meus 40 anos eu não posso mais negar nenhum tipo de novas tecnologias, mesmo que elas fiquem obsoletas na semana que vem, porque é um momento muito sedutor, é um momento de embaralhamento também, né, de muitas informações, mas que a gente tem que entender como é que a gente vai se adequar a esse momento aí de transformação, né? Agora, e o que você viu, você corre o mundo pesquisando justamente dessa fusão, né? Pesquisando a fusão da arte e a tecnologia. Que manifestações você viu que só seriam possíveis com a chegada de novas tecnologias, performances, interatividade? O meu foco é muito voltado à arte contemporânea e à performance em si, né? Dentro de um espetáculo. Eu acho que hoje existe, assim, com tantas possibilidades dos sensores, as interatividades, existe também um olhar muito forte para o passado, né? As tecnologias mais analógicas e o início do videogame. Então, acho que tudo isso também reprocessado, uma espécie de antropofagia, uma coisa que o Brasil sabe fazer muito bem, né? Com toda a cultura de gambiarra, a gente sabe buscar novas soluções que não são necessariamente as soluções mais tops que estão sendo lançadas, né, no mercado de tecnologia das feiras mais modernas. Eu particularmente me seduzo por essa reinvenção, por essa recombinação. E obviamente, assim, eu acho que os museus saíram na frente absorvendo essas linguagens mais interativas, né, porque a gente ficou muito preso durante séculos, né, durante vários anos, né, a formatos que eram engessados, né, a sala de aula, os museus, as próprias performances musicais, teatrais. Hoje, com a tecnologia, você pode encontrar recursos lúdicos muito mais compatíveis com os desenhos animados da minha infância, né? Com os Jetsons, né? Você pode realmente ter uma percepção que a pessoa que já faleceu está ali viva numa projeção holográfica. Eu acho que a magia da tecnologia hoje é você trazer um sonho, uma coisa mais lúdica, né? Independente do recurso, se ele for ultramoderno ou super low-tech, entendeu? A gente estava falando um pouco antes aqui de começar a gravar sobre esse período de transição que a gente está vivendo, né? Com muita informação, muitos inputs e a arte nisso tudo. Como é que a gente pode digerir isso? Como é que você vê isso? De uma maneira geral, assim, eu acho que hoje o artista ele saiu de um pedestal. Assim, a era digital, para mim, ele coloca dentro de uma bacia onde os artistas estariam, assim, uma quantidade gigantesca de novos artistas, né?
E eu acho que o grande mérito assim dessa nova arte ela se destacar é o cara que vai conseguir filtrar, vai saber armazenar, vai conseguir selecionar tantas informações. A gente está passando por um período, acho que principalmente quando o Facebook entra nas nossas vidas, né? Isso é uma teoria muito pessoal e compartilhada com algumas pessoas, mas a partir dali existe um questionamento de algumas educações que a gente já vinha vivenciando com e-mail, com gerenciamento de informação mesmo, né? E quantidade de produção de conteúdos que a gente vai colocando de uma maneira incessante, né? E que é muito provocativa também, mas ao mesmo tempo e corre um sério risco disso cair dentro de um certo apagão, né? Quando o cinema produziu durante 100 anos filmes históricos, filmes que a gente pode rever hoje, 100 anos depois, e a própria fotografia também, a gente sabe que a matriz era uma fonte que ela sobreviverá, né? Sobreviveu. Né? A mesma coisa eu digo do livro, né? Do impresso. Né? Os arquivos digitais hoje, como estão sendo produzidos, eles certamente vão se apagar daqui a 5 anos. Né? Os gadgets que são oferecidos para consumo, eles são muito frágeis. Né? Inclusive os artistas que são mais ligados a essa era eletrônica, eles pegam um iPad, a primeira coisa que eles fazem é abrir e desconstruir toda essa parte de programação. Né? Hoje eu acho que, na minha visão, assim, há um tempo atrás, né, a gente chamava, os artistas trabalhavam com engenheiros, né? Isso desde Duchamp, né? Mas hoje em dia os engenheiros, né, e os programadores, né, são os grandes artistas do momento atual. Era né? uma das minhas perguntas. Se os artistas tendem a virarem programadores também. Né? É um momento de embaralhamento total. Essa compreensão do momento atual é muito interessante porque é um momento de quebra de paradigmas e obviamente, todo momento que existe uma novidade muito forte entrando é um momento de resistência, né? Desde as pessoas que não querem aceitar o novo e das pessoas que não compreendem. Mas hoje o que os programadores estão construindo com essas novas ferramentas que são oferecidas num primeiro momento com o intuito, olha, esse aparelho aqui é para você falar no celular, mas quando você usa aquele como um controlador para qualquer tipo de interatividade, um dispositivo de interatividade dentro de um museu, você está subvertendo uma ordem do próprio fabricante, né? E hoje os próprios fabricantes, os próprios criadores, né, que são a princípio os gênios dessa engenhoca, né, que a gente está falando, né, mais moderna. Eles estão dando força, alguns estão dando força. Eles incentivam, né? Mas uma mudança mesmo de posicionamento, né? E na verdade os grandes hackers também, né? Eles, na maioria das vezes, eles são capturados pelas grandes empresas, né? Às vezes até por grupos assim ligados à defesa de um país, entendeu? Porque sabem o potencial de uma pessoa que sabe compreender esses novos códigos, né? Que eu acho que isso eu acho que é o grande desafio, né? Agora, você trabalhou com a Marisa Monte. Que outros artistas você acha que estão ligados e aproveitando da melhor maneira possível as possibilidades que hoje a tecnologia oferece? Olha, hoje, eu particularmente, assim, eu gosto muito do trabalho do Alvanotto, que é o Cássio Nicolai, né? O Aikeda, mas principalmente, assim, meu trabalho dentro da direção de arte do novo show da Marisa Monte, né, que está em turnê atualmente, eu acho que esses artistas que eu menciono e que eu olho com mais carinho, assim, e eu tento absorver dentro do meu trabalho, são os que não negam a tecnologia do passado e o que existe de mais moderno, né, sendo lançado ou sendo pesquisado, né? Atualmente também me seduz muito os novos artistas que estão flertando com mais intensidade em relação à ciência,
né? Essa mistura, essa grande confusão, o embaralhamento, que é uma palavra que eu repito muito, entendeu? De você conseguir trazer o físico para dentro da arte, o doutor médico, né? A medicina, né? Todas essas possibilidades hoje que podem estar dentro ali de uma visão plástica completamente invisível para uma pessoa que vai ao museu, né, e que tem uma função incrível para a ciência, né, incrível e necessária para desenvolvimentos, eu acho que pode ser reapresentada ao mundo de uma maneira muito mais acessível. Isso me seduz muito, né? E as pesquisas, quando eu começo a aprofundar nesse tipo de linha ligado à ciência, né, e arte, usando a tecnologia como ferramenta, você vê que realmente os primeiros estudos vieram em 40, 50, 60 e são determinantes para até hoje você estar chegando no momento atual. E o momento atual é você conseguir você usar um tipo de internet que você não vai precisar de interface, entendeu? Vai ser uma tela etérea, né? Então o iPad agora vai ser no ar. Isso já é possível, entendeu? O cérebro, assim, já é possível capturar as emissões que dão inputs que são controlados por robótica para alguns movimentos, né? E então, quando isso acontece, a gente vai entrar numa nova discussão, que para mim é a discussão mais urgente, que é a discussão ética, entendeu? Até onde a gente pode ir, por que a gente está acelerando tanto um processo, porque aí eu acho que a gente volta àquele momento que não é possível, num período tão curto, né? Em 10 anos a gente absorveu tanta informação do que todo o período anterior da humanidade. Então a gente não consegue digerir tudo isso, né? De repente é mais interessante democratizar, de repente é mais interessante focar numa educação para os próximos 50 anos, isso ser digerido com muito mais inteligência e eficácia do que prolongar isoladamente alguns casos. É uma discussão complexa, mas eu acho que quando entrar a ciência, isso vai gerar mais polêmica e vai acelerar também algumas discussões. E né? as soluções, né, eventualmente. E espero que soluções, desde as discussões de direitos autorais que necessariamente precisavam ser revistas, discussões de novas criações através do remix, a necessidade do artista hacker, né? Porque se demonizou durante muito tempo, o hacker é uma pessoa do mal, e na verdade o hacker é um gênio, por um lado, se você observar a possibilidade que ele pode, a partir de um determinado circuito, ele criar uma nova possibilidade que nunca ninguém tinha pensado, né? Essa combinação que você recebe do aparelho mais moderno, a interface mais moderna, e você aceitar passivamente não é mais condizente com a era tecnológica, com a era digital, né? Eu não posso falar que o iPad é só para eu assistir filme, ler livro, entrar na internet e usar a tela com o meu dedo manipulando ali. A interatividade é muito pouca, ela é muito além disso, né? Assim como aconteceu com a câmera Kinect do jogo Xbox, né? Que você passa a jogar um jogo com o seu próprio corpo, né, que é mapeado, mas a partir dali essa câmera Kinect, eu imagino que isso deva ser um faturamento significativo para a indústria de games, né? A câmera Kinect é usada de uma maneira indiscriminada com softwares completamente absurdos de interatividade para shows, para exposições, para sala de aula, para algumas demonstrações. Então, subverter hoje a ordem dos aparelhos tecnológicos, para mim, é o meu objetivo principal. Batman, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer também a vocês que estão em casa nos assistindo. Até a próxima.